Salve, salve, queridos amigos e pacientes! Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo da nossa playlist Conversa com o Especialista. Convidada de hoje, doutora Paloma Taide, advogada. Eu sou Adolfo Bamonde, cirurgião geral oncológico, e o tema do vídeo de hoje é Direito do Consumidor na área da saúde. Solta a vinheta. Antes de mais nada, clica no like, se inscreve no canal. Importante para o YouTube entender a relevância desse vídeo, esse vídeo alcançar mais pessoas. Eu tenho certeza que essa informação vai chegar a muita gente que precisa, ok? E não deixa de assistir esse vídeo até o final, porque esse conteúdo é muito importante, ok? Antes de começar também, vamos falar um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Você pode falar pra gente o teu currículo? Sim, claro. Bem, eu me formei em 2006 pela Faculdade de Direito da Universidade de Cândido Mendes, no Centro. Tenho pós-graduação lato sensu pela UERJ. Fui oficial temporária da Marinha. Atuei como assessora jurídica adjunta da assessoria jurídica do Comando do 1º Distrito Naval. Sou advogada. Hoje eu curso mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. E tenho uma especialização em Justiça Constitucional na Universidade de Pisa. Jesus! Haja currículo. Maravilha. Mas assim, mesmo você trabalha mais com a área do direito penal, né? O que acontece? Meu mestrado é em direito penal. Eu sempre tive esse sonho de atuar na esfera criminal, na esfera penal. Eu gosto de escrever e pesquisar nessa área. Embora não, na prática não atuasse na esfera penal exclusivamente na Marinha. Atuava, já fui encarregada de inquérito policial militar, mas atuava muito na defesa da União em juízo, dando subsídios para a Advocacia Geral da União poder fazer a defesa da União em juízo. Mas eu sempre tive esse sonho de seguir a carreira acadêmica na área de direito penal, mas gosto muito de consumidor, atuo também em muitas das áreas, até porque a Marinha também me deu essa larga experiência. E esse tema especificamente com relação à relação de consumo, de plano de saúde, com foco no plano de saúde, é algo que me chamou muita atenção. Eu sempre gostei, sempre estudei e acabei estudando muito mais, porque eu tenho uma tia que é como se fosse minha mãe, teve uma negativa de tratamento do plano de saúde, e em função disso eu fui estudar para poder ajuizar a ação para ela, e aí nós conseguimos o remédio na justiça. Perfeito. Então existe um motivo pessoal também para você se interessar por esse tema e poder trabalhar, e você percebeu provavelmente que você consegue ajudar várias outras pessoas. Exato. Com o entendimento que você adquiriu sobre isso aí. Porque assim, eu quando optei em fazer a faculdade de Direito, essa minha opção sempre foi para ajudar o próximo. Eu via na universidade, eu via na faculdade de Direito a possibilidade de fazer justiça, de trazer qualidade de vida para as pessoas em todas as áreas. E aí o pessoal fala, mas inclusive na área criminal sim, porque eu acho que todo mundo merece ser defendido, os princípios constitucionais têm que ser aplicados, para todos de forma igual. Enfim, isso é uma outra questão. Então, hoje o fato dessa questão da minha tia acabou me abrindo a possibilidade de eu ter essa função social e de eu sentir como isso é importante e é interessante, a gente conseguir dar qualidade de vida para esses pacientes, para as pessoas que muitas vezes estão acometidas por doenças graves, e acaba, de uma certa forma, tendo uma questão assim, psicológica muito atingida em função de uma negativa de um tratamento que foi prescrito por um médico assistente em função do plano de saúde. Então eu acho que é muito interessante também a atuação nessa área. Sim, é importante que as pessoas conheçam os seus direitos, Exatamente. Ao adquirir um produto comercializado na área da saúde. Isso. É importante que tenha esse entendimento. Esmiuçando um pouco mais essa história da tua tia, que foi uma inspiração para a gente até fazer esse vídeo aqui. Sim. Você me disse que ela teve um câncer de pulmão, não foi isso? Então, em 2019, minha tia teve um linfoma e submeteu a quimioterapia. Então, assim, eu não sou da área, não entendo, mas aparentemente ela foi curada, porém está no estágio de remissão, porque isso foi em 2019. Uhum. Então, com uma certa frequência, ela acaba se submetendo a um exame de tomografia de várias regiões do corpo, para poder saber se por acaso o linfoma voltou ou não. Só te interrompendo, para quem não conhece, toda vez que a gente faz um tratamento de câncer, por mais que a gente tenha feito esse tratamento com o intuito de curar o paciente, a gente não considera curado ainda, tá? A gente faz o acompanhamento ao longo de no mínimo aí uns 5, 6 anos, fazendo exames de imagem, exames de sangue, tá? Exames seriados que a gente fala, para ter certeza que a doença não voltou. Então, provavelmente a tua tia estava na fase do segmento oncológico, que a gente fala. Exato. A gente ainda não considera curada, apesar de ter respondido super bem ao tratamento, A gente não considera curado ainda, mas fica fazendo exames para poder ver se a doença voltou. É basicamente a fase que ela estava. Exatamente. E Perfeito. aí, esse ano, com esses exames de rotina,
acabou sendo diagnosticado um tumor no pulmão da minha tia. E aí, depois disso, ela foi submetida a vários exames, né, o PET scan, exatamente para poder ver se era um adenocarcinoma, né, que fala. E realmente foi diagnosticado que sim, que era, e aí ela também submeteu a um procedimento cirúrgico para retirada de um pedacinho, né, da biópsia, para poder fazer a biópsia, bem, e realmente ficou comprovado. A questão é que minha tia tem 79 anos de idade, ela é ex-fumante, ela fumou mais de 50 anos, e ela se submeteu a alguns testes pulmonares, uma avaliação pulmonar funcional, avaliação funcional pulmonar, e, de acordo com esses exames, não seria recomendado para ela submeter uma cirurgia para retirada do tumor. Perfeito. Porque isso poderia pôr em risco uma vida com qualidade, ou até, de repente, prejudicar muito a saúde dela. Ela poderia ficar com uma insuficiência respiratória após a cirurgia muito grave. Sim, sim. E aí os médicos que estavam assistindo ela chegaram à conclusão de que no caso dela, ela deveria tomar, seria melhor, inclusive havia evidências científicas de resultados positivos de redução de câncer, uma medicação específica. Perfeito. Enfim, e aí essa medicação específica, inclusive, está no rol da ANS, que depois a gente até vai conversar sobre isso. A questão é que o plano negou esse tratamento, né, alegando que esse tratamento específico dela não estava no rol da ANS, embora estivesse. E aí nós ajuizamos uma ação e eu consegui para ela, né, essa tutela provisória antecipada, né, de urgência, para ela poder já obter esse remédio. E ela já vem tomando esse remédio. Então, quando você viu que não... Isso, que o plano deu negativa? Houve a negativa do plano, porque o que acontece? Nessa hipótese específica, a minha tia estava sendo assistida por uma médica oncológica, numa clínica oncológica. Aí essa clínica ela pega e realiza, ela que faz essa parte burocrática, então a clínica pega e realiza esse pleito, autorização, né, na verdade, junto ao plano de saúde para poder repassar esse remédio para o paciente, porque o remédio nesse caso específico da minha tia, não era via venosa, como foi a quimioterapia em 2019. Esse caso hoje específico desse nódulo, não sei se o nome correto seria esse, mas enfim, no pulmão, para ela seria um remédio via oral. São 30 comprimidos durante um ano, então ela vai ter que, cada caixa tem 30 comprimidos, então ela vai ter que tomar uma caixa por mês. Então é um remédio, uma medicação que ela leva para casa, mas é uma medicação caríssima, que chega a quase 50 mil reais. Então assim, é muito difícil alguém ter possibilidade de pagar essa quantia. Imagina multiplicar isso por um ano, né, por 12 meses, enfim. São medicações modernas, né, de custo elevado e que você não consegue encontrar em qualquer lugar, né? Então você tem que fazer uma encomenda, né? Não é só isso. Você tem que solicitar o plano, que ele custeie o tratamento e ao mesmo tempo encomendar a droga de um fornecedor. Então realmente é muito difícil, né? E pelo fato de ser caro, acredito que o plano tenha negado por isso também, né? A clínica, né, oncológica entra em contato com a operadora de plano de saúde, né, no caso dos pacientes, né, que são abrangidos, né, que tem esse contrato de plano de saúde, entra em contato com a operadora e no caso específico a operadora negou e botou como justificativa que estava fora do rol de procedimentos e eventos da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, como agência reguladora que acaba regulando essas relações, né, entre a seguradora e o segurado. Perfeito. É bom, inclusive, deixar claro para todo mundo que é uma relação de consumo, né? A própria lei que rege os planos de saúde, que é a Lei 9656, ela traz isso no seu bojo. Enfim. A gente vai falar disso depois. Isso. Depois de terminar a história, a gente vai entrar nessa pauta aí. Mas aí, voltando, que eu acho que uma coisa que é muito importante dizer é o seguinte. A operadora, então, ela negou. E com essa negativa dela, havia a possibilidade de recorrer, de pedir, na verdade, um pedido de reconsideração junto à operadora, administrativamente. Sim. E eu acho que esse momento é muito importante porque muitos pacientes acabam perdendo esse tempo e acredito que em pacientes com doenças graves, e no caso uma doença oncológica, embora seja leiga, me parece que é uma doença muito grave. Sim, com certeza. Acabam perdendo um tempo que é muito precioso para esses pacientes. E o importante é a gente dizer de um princípio que é previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, né? Nossa Constituição de 1988, é o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Ou seja, você não precisa esgotar a esfera administrativa para poder se socorrer do Poder Judiciário quando você vir que um direito seu está sendo violado. Mas ainda assim, a minha tia tentou administrativamente, porque minha tia queria evitar esse desgaste de ter que ir no Poder Judiciário. Então ela pediu uma reconsideração junto à operadora
né, explicando a situação dela e a operadora manteve a negativa. Então, frente a essa negativa, nós acabamos, de uma certa forma, tendo que, né, ajuizar uma ação junto ao judiciário. Essa ação, né, pedir ao judiciário que socorresse, né, pedir ao judiciário que intervisse e que fizesse, aí eu estou falando, né, de forma bem leiga para as pessoas entenderem, que fizesse que a sua operadora fornecesse, autorizasse o fornecimento dessa medicação específica para minha tia. Bem, e aí foi isso que nós fizemos, né, nós conseguimos. Poder Judiciário, a gente sabe que os processos judiciais, eles são longos e realmente, né, tem que ser, eles têm um prazo. A Constituição disse que esse prazo, né, de duração do processo, isso também é um princípio, tem que ter uma duração razoável, mas ainda dentro dessa duração razoável, muitas vezes eles são longos, porque faz parte das regras do jogo, né? Você tem os recursos, você tem a autodefesa, você tem o contraditório, a pessoa que está no polo passivo, que é ré, ela tem que se defender. Enfim, e muitas vezes essa situação, quando envolve saúde, né? Quando envolve vida, a saúde, inclusive, é um direito fundamental com previsão constitucional, ela não comportaria aguardar todo esse final do processo. Então, nesses casos, a gente, o advogado, né, que ajuiza a ação, no caso, o advogado de uma pessoa que, poderíamos dizer assim, não é hipossuficiente econômica, ela pode se recorrer ao advogado, mas se for uma pessoa que tem uma hipossuficiência econômica, ela pode recorrer à Defensoria Pública. No caso do hipossuficiência Estado do Rio de Janeiro, é quem não tem condições de pagar um advogado que faça ação, né? Só que como eu sou sobrinha dela, eu não cobrei os meus honorários. Enfim, e aí o advogado, ele vai expor o que para o juiz? Ele vai expor para o juiz que, nesse caso específico, lógico, com o laudo médico, com o laudo do assistente médico, com todos os resultados dos exames, vai mostrar para o juiz que, nesse caso, a autora da ação, né, aquela paciente, ela não tem condições de aguardar até o fim do processo. Então, ela precisa que essa tutela, que essa resposta do Poder Judiciário seja agora, seja imediata. Então, a gente pleiteia junto ao Judiciário uma tutela provisória, porque ainda não é definitiva, ainda não é sentença, né? Mas uma tutela provisória de urgência, e que isso seja antecipado. E muitas vezes o Poder Judiciário, ele concede. Ele concede em nome do direito da saúde, da vida, da segurança e do bem-estar dessas pessoas, né? Por óbvio, se a gente conseguir comprovar isso. Por quê? Porque a tutela, a antecipação de tutela, ela é possível e cabível quando a gente mostra para o juiz que aquela pessoa, ela tem o direito, está muito claro para o juiz que o direito dela é latente, que realmente ela tem aquele direito e que é o perigo da demora. Ela vai haver um dano muito grande se não for concedido agora. E nesse caso, não há dúvida, né? O câncer é uma doença tempo-dependente, né? Você não pode simplesmente sentar e esperar as coisas acontecerem, sendo que existe um tratamento disponível e que não está sendo acessado por falta de recursos, né? Sim. Se ela tivesse condições de pagar, talvez ela até pagasse, mas como ela não tem, ela tem um plano de saúde, a seguradora seria a responsável, né, por arcar com esse custeio, né? Isso. Entendi, não, perfeito, deu para entender perfeitamente. Assim, vamos combinar, né? Quem tem condições de pagar? Não. 50 mil por mês, 48 mil Pouquíssimas por mês. pessoas. Pouquíssimas pessoas. Então, assim, é muito complicado, né? Assim, eu fico, assim, imaginando, porque quem não tem condições vai se socorrer do SUS. Muito provavelmente vai ter esse tratamento no INCA. Agora, quem tem um plano de saúde, né, e paga, inclusive, no caso da minha tia, ela era assegurada desde 93. São anos naquele plano, né? Anos ali de fidelidade, de lealdade. Então, assim, enfim, assim, de duas ou uma, né? Ou a pessoa, às vezes, tem muito dinheiro e também não paga plano de saúde, aí ela vai pagar, puxar o remédio lá, porque ela também provavelmente não vai conseguir junto ao INCA, mas na maioria das vezes acaba mesmo sendo o plano que tem essa obrigatoriedade de custear, né? Sim, sim. A gente fala INCA, mas a gente se refere ao SUS, né? Sim, ao SUS. Eu digo INCA porque, assim... porque é um grande nome aqui no Rio de Janeiro. É um centro oncológico. Para mim, é uma referência. Assim. Sim, claro. Mas provavelmente deve ter outros órgãos, né? Outros hospitais que atendem nessa área do público, né? Mas dependendo da medicação, até mesmo da modernidade do tratamento, muito provavelmente o SUS ele não vai contemplar. São pouquíssimos os centros que podem disponibilizar esse tipo de terapia. De verdade. E normalmente, pelo que eu já vi na minha formação, né, tudo mais, era sempre judicializado. Sempre tinha. É isso. Porque muitas vezes a droga não tinha nem no Brasil. Sim.
Então você tinha que judicializar para conseguir a grana para poder importar a medicação e começar a fazer o tratamento. Isso, e aí nesse caso o polo passivo vai ser os entes federativos, né? No caso vai ser a União, o Estado, mas assim, de uma certa forma, novamente, a pessoa vai ter que socorrer do Poder Judiciário e muitas vezes o Poder Judiciário acaba colhendo esses pleitos. Vamos lá, então agora vamos desmembrar um pouco essa questão, esse juridiquês aí que a gente entende quase nada desse negócio. Quando a gente fala assim, o indivíduo ele está consumindo um produto na saúde, pode ser muita coisa, mas dentre eles é o cara que contrata uma seguradora de saúde para ter um plano de saúde, para ter um tratamento. Isso pode acontecer em qualquer momento, né? Mas quando a gente fala de um plano de saúde especificamente, você estava conversando comigo, você falou que foi criada uma lei, se você vai explicar melhor, óbvio, né? Baseada na questão do consumo, que visava justamente ter essa regulação entre a pessoa que contratava o plano de saúde e a própria seguradora. Explica um pouco mais dessa lei pra gente. Como é que quando ela foi criada, como é que... Isso. Antes realmente assim, de entrar nessa lei, eu achei assim, super interessante essa deixa que o senhor deu, né, dessa questão protetiva. Né? A nossa Constituição de 88, ela é considerada como uma Constituição cidadã, uma Constituição inclusiva, uma Constituição que trouxe inúmeros direitos fundamentais, né? E que trouxe também, por óbvio, uma igualdade. Só que muitas vezes essa igualdade é uma igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Mas, faticamente, nas relações fáticas, e cada relaçãozinha que a gente tem dentro da sociedade, nós sabemos que muitas vezes as relações não são pautadas pela igualdade. Então, que muitas vezes há uma desigualdade que a gente chama material. Então, para a gente atingir o objetivo da Constituição, que é o objetivo de proporcionar, de criar condições para você ter uma igualdade plena, você tem que reunir tanto uma igualdade formal, mas também com uma igualdade material. Isso é importante por quê? Porque posteriormente à Constituição começou a surgir inúmeras leis com esse propósito. Em determinadas relações, em determinadas situações, começava a se observar que aquela relação havia um desequilíbrio muito grande. Há um desequilíbrio muito grande entre o fornecedor e o consumidor. Então você vem com a lei do Código de Defesa do Consumidor, que é o CDC, né? O Código de Defesa do Consumidor. Há uma diferença muito grande entre o inquilino e o proprietário, porque até então o proprietário podia, agora você vai sair da minha casa, agora você vai ficar. Então você tem a lei do inquilinato, de 91. Se reparar, são todas leis posteriores à Constituição, que veio responder essa demanda de uma igualdade substancial e efetiva. Perfeito. E a lei que regula a relação dos planos de saúde com os segurados também tem essa essência. E o número dessa lei é a Lei 9656 de 98, também posterior à Constituição. Inclusive, essa lei também cita e traz no seu bojo no CDC, ou seja, já dizendo que essa relação é uma relação de consumo. Então, o segurado do plano de saúde, ele acaba tendo duas proteções, que é o Código de Defesa do Consumidor e essa Lei 9656 dos planos de saúde, para poder estar assim, abrangido, né? Para poder, de uma certa forma, ter uma igualdade efetivamente material entre ele e aquela operadora do plano de saúde. Então a gente imagina como se fosse uma balança que está totalmente desequilibrada. E essa lei, ela vem, aqui, para fazer uma força, empurrar até que haja esse equilíbrio. Perfeito. Então, essa lei foi criada no intuito de gerar esse equilíbrio entre o cara que está consumindo o plano de saúde, né, e a operadora de saúde. Isso. Justamente. E quando você fala rol da ANS, tem muita gente que não faz a menor ideia do que é isso. Tipo, o que é a ANS? Quando ela surgiu? Para que ela foi criada? Então, a lei, essa lei 9656, né, que veio regular as relações de plano de saúde, assim, falando de forma bem leiga, claro, para as pessoas conseguirem entender. Então, ela também trouxe no seu bojo a ideia da ANS, ou seja, de ser criada uma agência reguladora. A ANS é uma autarquia, né, na espécie agência reguladora, que pudesse regular essas relações através de normas de fiscalização. Então, essa Agência Nacional de Saúde, ela tem um rol, podemos dizer assim, né, um rol de procedimentos e eventos que devem ser custeados por essa saúde suplementar. Que seria o plano de saúde. Que seriam os planos de saúde. E o que é um rol? O que a pessoa quer dizer com rol? O rol da INS. É uma lista. Então vai vir uma lista com os procedimentos e eventos, né? Então vai trazer assim,
dizendo quais são as hipóteses, quais são as patologias, e nesse caso, quais são os tratamentos para essas patologias, quais são as medicações. O que seria tudo que o plano de saúde teria que cobrir. Exatamente. Caso fosse contratado por determinada pessoa. A medicação venosa, oral, a tratamentos. Aí, inclusive, ela é bem ampla, é muito grande. E o interessante é que essa regulação feita pela ANS é feita por meio de uma resolução normativa. E geralmente ocorre de 2 em 2 anos, porque também, como há um dinamismo muito grande na medicina, tem que acompanhar para poder cada vez mais ampliar. Sim, os tratamentos mudam, né? Mudam. Novas doenças são descobertas, novas drogas e tudo mais. Então isso tudo tem que estar sendo contemplado e atualizado de tempos em tempos, né? Sim. Perfeito. Mas no caso específico da tua tia, você falou que o plano, a seguradora, ela alegou que aquele procedimento não constava no rol da ANS, né? Não constava na lista de procedimentos que é a ANA, apesar de fato constar. Né? Se um indivíduo que está passando por essa situação, né, tiver o seu tratamento negado, digamos, né, que tem essa situação, o rol da ANS, ele é específico, exclusivo, ou seja, só o que tiver contemplado ali, de fato, que o plano tem que ceder para o paciente ou não? Então, essa questão é uma questão muito... era um imbróglio, né? Era uma questão muito discutida, comportava muita divergência. Por quê? Porque de um lado a gente tinha as operadoras de plano de saúde que falava da questão do custeio, né, da questão dos lucros, né, da questão que senão elas iriam quebrar, enfim. E que esse rol da ANS deveria ser considerado um rol taxativo. O que isso quer dizer? Exaustivo, ou seja, que os planos de saúde só estariam obrigados a cobrir o tratamento que tivesse previsto naquele rol. Ou seja, então os pacientes eles tinham que se enquadrarem perfeitamente, literalmente naquele rol. Se eles não tivessem se enquadrado literalmente, perfeitamente naquele rol, eles não teriam como obrigar, ou seja, os planos de saúde eles estariam desobrigados a prestar aquele tratamento. Só que em contrapartida, né, do outro lado, porque é importante a gente também deixar assim, isso claro, que o direito é uma ciência humana, né? É uma ciência muito dinâmica, né, de acordo com as demandas sociais. Então, muito provavelmente no direito a gente nunca vai achar uma verdade absoluta, né? 1, 2 mais 2 são 4. Muitas vezes você vai achar 2 correntes, 3 correntes, enfim. Então, nesse caso específico, havia, podemos dizer, essas 2 correntes. E a outra corrente, que era a corrente dos pacientes, dizia que não, olha só, o rol da ANS não é taxativo. Ele, na verdade, ele só traz o quê? É o básico. Na verdade, ele só traz o norte. Na verdade, ele é exemplificativo. Então, ele seria um guia. Ele seria um guia. Porque quem tem que decidir é o médico assistente, que é o profissional qualificado, técnico, que acompanha o paciente, que sabe a necessidade do paciente e que isso tem que ser decidido de forma casuística. Porque nós estamos tratando de pessoas, de organismos. Cada um reage de uma forma. Você não pode pegar e colocar todo mundo dentro do mesmo. Perfeitamente. Desculpa, tem mais ou menos no mesmo saco. Porque as pessoas não são iguais. Nem em estatura, nem em peso, quiçá dentro de uma situação de doença. Cada um reage de uma forma a uma doença. Pois é, então Seja assim... a Constituição, então... Exatamente, assim, isso é o básico. Eu não sou da área da saúde, eu não sou médica, mas eu sei que cada um reage a uma medicação de uma forma, cada um reage a um tratamento de uma forma, um procedimento de uma forma. Então, como é que você pega e, de uma certa forma, tira essa liberdade do profissional? Tira essa liberdade do médico. Então o médico agora ele vai ficar de mãos atadas àquele rol? Não, aquele rol é um parâmetro. Mas o médico ele tem que manter a liberdade dele e, inclusive, ter a decisão dele livre e consciente e baseado também em estudos, em pesquisa, é óbvio que quem vai dizer isso é o médico, de acordo com cada paciente dele. O senhor, muito provavelmente, pode até ratificar isso, mas o senhor pode ter um universo, sei lá, de 10 pacientes. Cada um vai ter uma realidade. Uma pessoa vai ter 80 anos, a outra pode ter 4 anos de idade, a outra pode ter 20 anos de idade. Né? Uma pode
ter, sei lá, tá acima do peso, a outra tá muito magra. Então, assim, eu não sei, eu não sou da área da saúde, mas muito provavelmente cada um vai ter um tratamento específico, às vezes tem a mesma doença. E quando você fala em câncer especificamente, né, eu já tô puxando a brasa pra minha sardinha, o câncer especificamente, ele é uma doença que, apesar dele ter o mesmo nome de pessoa para pessoa, né, tipo, digamos que nós dois tivéssemos câncer, né, você tem um câncer no estômago, eu tenho um câncer no estômago. Se nós fizéssemos biópsias, você ia ver que a genética que gerou esse câncer em ti é diferente da genética que gerou em mim. Então, como o arcabouço enzimático daquele tumor, né, a genética é diferente, provavelmente ele não vai ter a mesma resposta em você do que vai ter em mim com a mesma droga. Então, a tendência é que o tratamento oncológico ele seja cada vez mais individualizado. Então, aí entra o papel, de fato, do especialista mesmo, porque ele vai levar em conta a performance clínica do paciente, a idade, as doenças de base, as alergias, né, tudo que o doente tem, porque o doente é um complexo, ele é uma coisa só, né? E ele vai passar o tratamento específico para aquilo ali, o que for melhor para o doente, sempre o que é melhor para o doente, né? Um dos princípios que a gente tem, né, é justamente não ser pior que a doença, né? A gente não pode ser pior que a doença, a gente tem que entrar sempre visando o melhor para o paciente. Então, como você falou, o papel do especialista é ele quem vai determinar qual é o melhor remédio, qual é a melhor metodologia cirúrgica para aquele caso específico, né? Sim. Então, quando você coloca tudo no mesmo balaio, você tira a autonomia do profissional da saúde, né? Exato. Perfeitamente. Então você vê, ao meu ver, né, você até assim um pouco, de repente um pouco assim, não sei se é agressiva, mas assim, então, ao meu ver, então por que você precisa de um médico? Bota um robô. Né? Sim, Bota sim. um robô. Porque você não precisa mais de um médico. Se é receita de bolo, né? É receita de bolo, então você não precisa mais daquele médico, né? Porque, ao meu ver, mesmo que não seja da área, o médico ele tá ali para poder ver o paciente como um todo. E não só ali no consultório, mas para saber como é que são a vida dos pacientes, as angústias daquele paciente, tudo isso. Eu acho que isso tudo, de uma certa forma, contribui para um resultado positivo do tratamento, né? Então, perfeito, assim, perfeito. Eu acho assim, é óbvio que eu estou na posição de advogada dos pacientes, dos segurados, então eu vou sustentar essa corrente. Mas, ainda assim, tentando me afastar de me posicionar favorável contra uma parte específica, ainda assim eu acho muito razoável essa visão e muito aceitável e muito tangível a visão de que o rol é exemplificativo, ele não pode ser taxativo, né? Porque aí, de uma certa forma, você tem o quê? Então, do lado, uma questão de custeio, né? Uma questão de custeio que, vamos resumir, uma questão de dinheiro, de recursos. Mas do outro você tem a saúde, mas do outro você tem a vida. Então, ao meu ver, nessa ponderação de interesses, acho que o direito à vida e à saúde deve ponderar. E aí, nesse sentido, começou a haver inúmeras decisões no Poder Judiciário, enaltecendo, podemos dizer assim, né, ratificando e acolhendo os laudos dos médicos assistentes. Porque o Poder Judiciário, ele não é técnico, né, ele não é médico, né, os juízes, os desembargadores, eles não são médicos. Então, eles precisam desse suporte técnico, né, de toda essa explicação, de todos esses laudos, de todos esses exames dentro do processo. Como é que eles vão contestar o que o médico assistente está dizendo? Eles não vão contestar. Claro. Então, porque eles não têm conhecimento, né? Eles não têm conhecimento, eles, né, assim, e além disso tudo, tá em jogo a saúde e a saúde de uma pessoa. Então, a tendência nos tribunais estava vindo nesse sentido, de acabar dando ênfase ao que o médico assistente dizia, né, independente de estar no rol ou não, e acabava dando uma decisão favorável ao paciente. Então, depois uma decisão definitiva, né? Inclusive com também condenação das operadoras, né, de plano de saúde e dano moral. Porque imagina a angústia que a pessoa passa. Foi o que eu falei anteriormente, né? Assim, a pessoa ela já está com o psicológico altamente abalado porque ela descobriu uma doença, que é uma doença que tem um karma, tem uma coisa que... Imagina, você está com câncer, a pessoa já fica totalmente abalada. Aí, quer dizer, além disso, além dela ter que lidar com a doença, agora ela vai ter que lidar com uma operadora que não está querendo dar a medicação ou o tratamento para ela salvar a vida dela. Então, se não está no rol, faz o quê? Deixa morrer? Então, faz um outro tratamento que não é específico para ela. E aí não vai ter o melhor, resultado. Né? Exatamente. Nesse sentido. Então, o paciente vinculado ao plano de saúde, né, que contratou o plano de saúde, óbvio, respeitada aquelas cláusulas de carência, aquela coisa toda, sim. Né? Porque existe também o paciente que mente, né? Ele
se cadastra no plano de saúde, já sabe que tem câncer, chega lá naquela parte onde pergunta doenças prévias, ele nega, né, com o intuito de conseguir o tratamento. Também tem essa, né, que é uma coisa que seria errada, não tem como você defender uma coisa dessa. Mas a pessoa que já está com o plano contratado, já passou de todo aquele período de carência, então, independente do tratamento estar contemplado ou não no rol da ANS, que é essa lista de procedimentos dessa agência reguladora, ele tem direito a ser tratado pelo plano de saúde. Então, ele pode recorrer em caso de negativo do plano. Exatamente. Muito provavelmente, como foi a hipótese que eu trouxe, o plano ele vai negar até no pedido de reconsideração. Não necessariamente você precisa fazer o pedido da reconsideração, em virtude do princípio da inafetibilidade, já pode ser válido direto, né, do Poder Judiciário, ainda mais se você já tiver com câncer no estágio avançado, o risco você vai ficar esperando. E aí, essa pessoa procura, né, o Poder Judiciário, ela não pode procurar sozinha, ela tem que ir com um advogado ou com a Defensoria Pública, no caso, se ela for hipossuficiente. E muito provavelmente ela vai conseguir obter sucesso, ela vai conseguir obter esse tratamento no Poder Judiciário, né? Não é o Poder Judiciário que vai fornecer, o Poder Judiciário vai determinar que o plano de saúde forneça. Perfeito. Mas é como você falou, aquilo ali é uma decisão em caráter de urgência, né? Sim. Ele determina que o plano pague, o plano vai cumprir. Sim. Mas esse processo, essa ação que foi gerada contra o plano de saúde, ela ainda não foi tramitada e julgada, né? Então, isso aí foi só uma fase inicial que o Poder Judiciário te garantiu o tratamento pelo risco de vida que você corria, né? Mas ainda existe um processo em curso. Sim. Né? Esse processo ainda vai ter o desenrolar dele, né? E agora, falando das etapas dessa situação, então digamos que isso acontecesse comigo, né? Se eu entrasse, de fato, com uma ação contra uma seguradora de saúde, requerendo um tratamento específico e o judiciário fornecesse, né, essa liminar, fazendo com que o plano arcasse com esse custeio. Quais são as etapas que eu tenho que seguir? Quem eu procuro? Como é que isso funciona? Então, por exemplo, a ação vai ser ajuizada, né? Nessa ação, o advogado, a Defensoria Pública vai por lá em cima, prioridade na tramitação, no caso de pacientes oncológicos, né? Porque tem uma lei que diz que eles têm prioridade na tramitação dos processos, então vai colocar, né, prioridade na tramitação do processo porque é paciente oncológico, se for idoso também coloca que é idoso, enfim, e vai distribuir essa ação. Ao distribuir essa ação, o juiz de primeira instância ele vai analisar os documentos, né, vai analisar a prova. Se ele se convencer de que realmente aquele direito existe, está latente, de que tem uma verossimilhança daquele direito. O que é verossimilhança? Assim, a verdade, porque assim, o juiz ele não pode dizer 100% que é verdade porque ainda não tem todo o processo. Só vai poder haver essa decisão definitiva depois que ele analisar todo o processo, ouvir a parte ré e dar a sentença. Então, de início, ele tem em mãos uma presunção, poderíamos dizer assim, de veracidade. Perfeito. De acordo com aqueles documentos e o que o autor está afirmando. Baseado principalmente no laudo do médico assistente do paciente. Principalmente no laudo do médico assistente e dos exames que acabam corroborando com esse laudo, né? No caso assim, dizendo que realmente a pessoa está com câncer. Entendi. Tipo assim, de cara, você vai ver uma pessoa que ela realmente está com câncer e tem um laudo dizendo que esse tratamento é o ideal porque senão ela corre risco de vida. Dali de cara você já consegue, o juiz ele vai conseguir vislumbrar ali que realmente essa pessoa tem direito. O direito dela está muito latente. Ele não pode dizer que é verdade absoluta, poderíamos dizer assim, né? Porque, primeiro que verdade absoluta dentro do processo em tese não existe, mas ela se torna muito próxima do absoluto na sentença. Isso até então é uma decisão que ele faz ainda não tão profunda porque é o início, ele ainda nem ouviu o réu. E aí muitas vezes, em virtude dessa questão de saúde, né, e da urgência, e que tem que ser em tempo recorde, juízo de primeira instância, ele acaba concedendo essa tutela, muitas vezes antes mesmo de ouvir a parte ré. Aí alguém pode dizer assim, mas isso é violação do princípio do contraditório. Não, porque nenhum princípio é absoluto. O que é o princípio do contraditório? Se você gostou desse vídeo até agora, não esquece de dar o like, não esquece de comentar aqui a sua opinião, se você já passou por um processo similar ou conhece alguém que tenha passado por isso, tá? Não esquece de compartilhar com seus amigos, familiares, certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente. A doutora Paloma está sendo maravilhosa aqui, está tirando várias dúvidas minhas que eu tinha de muito tempo trabalhando como médico, tá? E vamos dar sequência aqui, vamos lá. Então, o que seria o princípio do contraditório? Então, vamos lá. O princípio do contraditório, a gente, da mesma maneira do princípio da igualdade, ele também se divide no contraditório, poderíamos dizer assim, formal e material. Então, assim, tentando falar de forma muito leiga para as pessoas conseguirem entender, e também assim, de forma muito breve, é assim, ou seja, quando alguém pega e imputa a você alguma coisa,
você tem que ter o direito de resposta para poder se defender. O contraditório é o seu direito de se defender. A parte formal é o juiz oportunizar isso. No caso, no processo judicial, isso pode ser no processo administrativo, enfim. Mas no processo judicial é o juiz oportunizar esse momento para você se manifestar. Esse seria o contraditório formal. Você vai ter um momento com prazo para você se manifestar, no caso no Poder Judiciário, por meio da contestação, por escrito. Ali, você vai trazer todas as suas defesas, rebatendo tudo que o autor falou. Esse é o contraditório formal. Porém, o contraditório também tem que ser material. Por quê? Porque se não adianta o juiz oportunizar, no caso da Poder Judiciário, não adianta, né, aquela autoridade judiciária oportunizar que você se defenda, se o que você falar não tiver poder de influência. Não tiver poder de repente, convencê-lo. Esse seria o contraditório material. Entendi. Né, e que acaba, né, isso em todas as searas, né? Muita gente dizendo que o juiz foi parcial, porque ele já tinha uma decisão tomada. Ou seja, independente do que o réu falasse, ele já tinha uma decisão tomada. Entendi. Entendeu? Então, assim, enfim. E aí pode alguém dizer o seguinte, olha, mas o princípio do contraditório foi violado. Porque o juiz, ele concedeu uma decisão contra o réu antes de ouvir o réu. Sim. É o que acontece. Claro, claro. Né? Mas existe a questão da saúde aí na jogada, né? Exatamente. A questão é que não existe nenhum direito absoluto. Também não existe nenhum princípio absoluto. Ou seja, a Constituição, ela muitas vezes traz princípios e direitos que se colidem. E aí você vai ter que ver, no caso concreto, essa colidência e fazer uma ponderação de interesses. Você nunca vai poder aniquilar um princípio ou um direito. Aniquilar, não. Mas mitigar, sim. Mitigar é excepcionar em prol de algo maior, em prol de algo que naquele caso concreto deve prevalecer. Então, nesse caso, a saúde deve prevalecer. Porque essa pessoa, de repente, não vai conseguir resistir, ou de repente, o tratamento, quando tardio, se esperar realmente até a contestação, até vir a sentença, até o juiz ouvir o réu, de repente esse tratamento já não vai mais surtir o mesmo efeito. Ou seja, vai gerar o quê? Um dano irreversível para essa pessoa. Então, em nome dessa irrevisibilidade, né, em nome da saúde, em nome da vida, pode-se mitigar em casos excepcionais o contraditório, nesse caso específico. Perfeitamente explicado. Fantástico, fantástico. Vamos lá, então eu entrei com uma ação, o judiciário concedeu a tutela, né? Ele concedeu o direito de me tratar sendo custeado pela seguradora de saúde, mas esse processo vai rolar. Vai rolar. Esse processo vai continuar rolando. Inclusive até nos tribunais superiores. Perfeito. Que é o STJ e o STF. Você falou para mim que o plano recorre... Geralmente ele recorre. Normalmente vai recorrer, claro, né? Ele tem esse direito, é um direito constitucional, né? Um direito que ele... contraditório. Exatamente. E você falou que ele recorre por agravo de instrumento. O que seria isso? Então, o Código de Processo Civil, ele disponibiliza inúmeros recursos. Cada recurso é para uma decisão específica. Né? Então, assim, tem essa correlação, né? Assim, esse recurso, por exemplo, tem uma correlação. Então, no caso de decisões interlocutórias, e nesse caso de uma decisão de tutela antecipada é uma decisão interlocutória, o recurso cabível, previsto na lei, é o recurso de agravo de instrumento. Então, o réu que se sentiu, né, lesado, plano de saúde no caso, a seguradora. No caso, a seguradora, nesse caso específico, ele vai se valer ao mesmo tempo, né? Então, vamos supor, na maioria das vezes, o juízo de primeira instância, ele já concede tutela antecipada antes de ouvir o réu. Aí o réu, ele vai pegar, vai fazer a defesa dele na primeira instância, a contestação dele, vai colocar a contestação dele na primeira instância e, em paralelo, ele também vai na segunda instância, que seria na Câmara, né, cíveis, junto com os desembargadores, falando de forma bem leiga, né, porque essa matéria que a gente está tratando é uma matéria afeta a Justiça Estadual, então ela é verificada por meio do plano de saúde. Então ela é julgada, analisada pelos tribunais de justiça de cada estado. A ação ela é ajuizada no domicílio do consumidor. Então, né, pouco importa esse plano de saúde é em São Paulo. Se o consumidor mora no Rio de Janeiro, a ação vai ser ajuizada no Rio de Janeiro. Então, quem vai ver esse caso será o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E aí, ele pega e faz um agravo de instrumento para esse tribunal, que são desembargadores, né, para esses desembargadores, pleiteando que esses desembargadores reformem essa decisão de tutela antecipada. Mas o que acontece? Quando você fala de reformar a decisão, é voltar atrás dessa decisão de que o plano teria que arcar com os gastos. Exato. Ou seja, então seria, se a caso fosse acatada, né, se os desembargadores concordassem com isso,
o custeio pelo plano seria interrompido ali. Exato. E no plano não pagaria mais nada para o paciente a partir daquele momento. Não, e a paciente também não teria que devolver, porque o paciente tem como devolver. Foram verbas, podemos dizer assim, né, irrepetível. Não tem como um paciente já tomou um remédio, não tem como devolver o dinheiro. Já foi, passou. Né? Mas a prática, o que a gente percebe na prática, na jurisprudência, é que os tribunais, eles tendem a não reformar essa decisão. Por causa da saúde, né? Por causa da saúde, mas não só especificamente por causa da saúde. Os tribunais, que em especial aqui do Rio de Janeiro, inclusive tem até uma súmula aqui no Rio de Janeiro que trata sobre esse tema, eles tendem a não reformar a decisão de primeira instância como regra. Tem uma súmula que diz que eles só poderiam reformar porque tem que dar uma credibilidade ao juízo de primeira instância. Porque o juízo de primeira instância, melhor do que o tribunal, conseguiu ter contato direto com aquelas provas. Sim, sim. Foi ele que leu o laudo, foi ele que viu tudo, né? Ele fez a decisão dele, fundamentou a decisão dele. Então, o que acontece? Existe uma súmula especificamente no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, não sei em outros estados, mas se não tem súmula, muito provavelmente devem seguir esse padrão, né? Dizendo que só pode somente reformar essa decisão, né, de primeira instância, essa decisão de deferimento de antecipação de tutela, se ela for teratológica, assim, se for algo assim aberrante, totalmente errada, totalmente descabida, né, vulgarmente falando, ou se ela for contrária à lei, ou se ela for totalmente contrária às provas que estão trazidas nos autos. E, geralmente não é isso que acontece. O juiz de primeira instância é uma pessoa, né, precavida, estudiosa, ela vai ler. Né, o juiz ele vai ler, ele vai fundamentar uma decisão fundamentada. Embora seja uma decisão interlocutória, tem que ter fundamentação. Ele fundamenta essa decisão. Ele traz para dentro da decisão os documentos que foram apostados. Também para poder deixar com mais credibilidade, podemos dizer assim, a decisão dele. Ele não vai deixar uma decisão frágil. Quando o plano for recorrer, que o processo chegar na mão dos desembargadores, eles vão ser guiados por essa súmula que vai dizer que basicamente ele só vai reverter a decisão sim, nesses 3 casos, né? Ou se de fato não houver uma correlação entre as provas e a decisão, se for uma decisão totalmente descabida, né? Ou se for alguma coisa contra a lei. Saindo dessas 3 situações, dificilmente os desembargadores vão reverter, né? Mas o plano ainda pode recorrer. Não, aí o que vai acontecer? Nesse caso ele vai recorrer, né? Aí se por acaso o tribunal mantiver a decisão de primeira instância, dificilmente ele vai continuar. Aí depois ele vai vir com outro recurso quando chegar a sentença, se por acaso a sentença for desfavorável a ele. Porque a sentença tende a acompanhar a tutela antecipada, tende. Pode ser que não. Sim. Depois, o juiz ouvindo, sei lá, testemunhas, médicos, evidências, ele pode mudar de opinião. E a sentença dele ser desfavorável ao autor, mesmo ele tendo concedido a tutela antecipada. Óbvio que isso pode acontecer. Mas a tendência é que isso não ocorra, porque se o juiz com uma cognição, poderíamos dizer assim, precária, né, com uma cognição inicial, de cara ele já enxerga aquele direito, muito provavelmente ao final do processo, quando ele for proferir a sentença, vai seguir o mesmo padrão. Porque se no início ele já chegou assim sem a defesa, imagina depois da defesa, né? Assim, tem uma tendência, a não ser que de repente a defesa venha e realmente convença ele do contrário. Perfeito. Óbvio, porque também tem essa questão do contraditório material, né? O juiz, ele também não pode ser parcial, né? Por exemplo, totalmente a favor do autor, é o que eu estou falando, ele tem que sempre fundamentar a decisão dele. Tanto é que depois na sentença, se ele mantiver a tutela antecipada, ele vai confirmar a tutela antecipada, vai dar a decisão favorável para o autor, ele vai ter que também botar na decisão dele a defesa. E aí ele vai ter que mostrar nessa decisão dele, na sentença, ele vai ter que mostrar o porquê ele se mantém, porquê que ele vai... Favorável ao autor, né? Ao paciente. Ao paciente. Perfeito, perfeito. Eu já tive alguns colegas que tiveram pacientes que, eu não sei dizer se o termo é má fé que se fala, né? Mas assim, eles já sabiam que tinham câncer, fizeram o contrato com a seguradora, escondendo essa informação, né? E eles, num primeiro momento, por correr risco de vida, conseguiram, né, eliminar, o juiz deu o direito ao tratamento, né, sendo custeado pelo plano de saúde, mas o plano de saúde, eu não sei dizer em que momento desse processo, conseguiu provar que ele já sabia, o paciente já sabia que tinha doença e mentiu na hora de contratar o plano de saúde. Aí, nesse caso, o processo se voltou contra ele, né? E, na verdade, esse paciente, eu não me lembro agora valores, mas era algo em torno de R$300 mil que estava sendo imputado para que ele pagasse
ao plano de saúde, porque o plano de saúde custou todo o tratamento dele. Foi um tratamento bem longo, assim, tipo cirurgia, quimioterapia, radioterapia, teve uma gama de coisas aí que foi colocada. Isso pode acontecer, né? Sim, pode acontecer, mas o Poder Judiciário ele não vai acolher uma pessoa que age de má fé. Até porque, como eu falei, né, há uma presunção de veracidade, por isso uma verossimilhança. Quer dizer, o juiz, ele acredita naquela presunção de veracidade, mas não é uma presunção absoluta, é relativa. Então, o réu ele também tem condição, inclusive na contestação, no seu contraditório, na sua defesa, de tentar provar que está havendo uma má-fé, de tentar provar que aquela presunção de verdade não é tão verdade assim. Uhum. Então, isso pode acontecer. E o Poder Judiciário ele não vai socorrer, ele não vai abrigar, ele não vai acolher uma pessoa que age de má-fé e que também utiliza do Poder Judiciário para agir de má-fé. Né? Agora, a questão, às vezes, é executar esse paciente, né? Executar na questão dos R$300 mil, no caso específico. Né? Se for uma pessoa que não tem recursos... Como é que ela vai pagar isso aí, né? Não vai pagar. Se ela tiver o único bem, for bem de família, vai pagar. Mas assim, também faz parte da regra do jogo. Também não tem como imputar isso ao Poder Judiciário. Claro. Não tem como, sabe? Com certeza, não é? Mas é importante que as pessoas que estejam vendo o vídeo, elas entendam que, por mais que seja um direito seu... Né, você tem que respeitar todas as cláusulas do teu contrato com a seguradora, né? Se você usar de má fé, isso pode se voltar contra você, né? Exatamente. Por mais que garanta o seu direito à saúde naquele momento, você consiga fazer seu tratamento, existe aquela urgência, né? Você mentiu para poder conseguir processar uma seguradora. Isso é uso de má fé, né? Não, isso é uso de má fé e isso é um advogado que saiba. Porque às vezes pode ser que o advogado não saiba. Mas se o advogado que saiba pega uma causa dessa também, sim, isso é inviável. Então eu acho que é muito importante a gente deixar isso muito claro, né? Que isso, além de ser totalmente condenável, prejudica não só essa pessoa, porque depois ela vai ter que de uma certa forma ser executada nessa quantia, mas ela pode acabar prejudicando um monte de gente que, poxa, estaria de boa fé e que de repente o Poder Judiciário vai ficar olhando mais desconfiado. Então, assim, não é justo, né? É uma questão de... Tem que ter esse pacto, né? Sabe? Essa questão de coletividade, de sociabilidade. Esse tipo de individualismo não é aceitável. Perfeito, eu concordo plenamente. Porque aí você não está pensando só em você está prejudicando um monte de gente também que utilizaria de boa fé. Sim, está manchando... Você está manchando, né? Esses pleitos, que são pleitos justos, legítimos. De quem realmente precisa. De quem realmente precisa. Você falou que tinha na verdade, uma discussão muito grande a respeito do entendimento, né? Se o rol da ANS, a lista de procedimentos, era uma lista que servia de guia ou se de fato era somente o que estivesse ali que deveria ser contemplado. Aconteceu alguma coisa nova a respeito disso? Mudou alguma coisa? Surgiu alguma coisa nova de lei? Isso, então, como era um imbróglio, né? Havia esse imbróglio, havia essa divergência, e aí acabava que essa divergência vinha sendo judicializada, e dentro do Poder Judiciário a jurisprudência tendia a dizer que o rol era exemplificativo, não era taxativo, né? E acabava concedendo essas tutelas antecipadas. Recentemente, agora, no dia 21 de setembro desse ano, teve uma lei, né? Inclusive ela entrou em vigor, ela foi publicada, entrou em vigor da data da sua publicação, entrou em vigor no dia 22 de setembro desse ano, que é a Lei 14.454 de 2022. Essa lei, ela veio botar uma pá de cal nessa discussão, porque essa lei, ela deixa bem claro que o rol é exemplificativo, não é exaustivo. E aí, até acho interessante de repente a gente ler, porque ela traz, né, 2 incisos, mas também não é assim. Não, então todos os remédios. Não, também tem que preencher algum requisito. Claro. Não é assim, né? Porque tudo que é medicação que não tem comprovação, medicação que não teve estudo, que não teve evidências, também não é todo assim. e qualquer tratamento. Todo e qualquer tratamento. Então, para você exigir que o plano cubra alguma coisa que não consta no rol, né, nessa lista de procedimentos da ANS, você precisa ter um embasamento. Exato. E esse embasamento vem do médico assistente. Médico assistente. Que aí, né, assim, o senhor é melhor do que eu para falar, mas provavelmente o médico assistente vai saber exatamente o que ele vai ter que escrever, né, quais são os respaldos, as fundamentações dele. Porque o que acontece? A lei, ela diz assim, né, eu vou até... Pode ler, fica à vontade. Eu vou até tentar resumir, né, mas assim, basicamente ela diz que então esse rol da ANS, ele constitui uma referência básica. Então quando ela diz uma referência básica, é isso, é tipo um norte.
né? Um guia. É um guia. Ele é exemplificativo, ele não é exaustivo, né? Então ela diz o seguinte, que o tratamento ou procedimento prescrito, né, por médico, assistente, odontólogo, também é abrangido os dentistas, né? Mas acho que não é dentista, é odontologia, né? Enfim. Eles chamam odontólogos. Então, quer dizer, os tratamentos, né, e procedimentos prescritos pelos médicos e odontólogos assistentes que não estejam no rol, né, da ANS, ela diz que os planos de saúde deverão, ou seja, é um dever, não é uma faculdade, eles deverão autorizar. As operadoras deverão autorizar esses tratamentos que foram prescritos pelo médico assistente. Aí, assim, desde que... Aí ela traz duas hipóteses que eu acho super importante dizer que essas duas hipóteses não são cumulativas. É uma conjunção adverbial, né, coordenativa alternativa, é um ou. O médico não precisa preencher os dois incisos. Basta ele enquadrar a hipótese de tratamento que ele está prescrevendo em um ou outro. A lei, ela traz duas hipóteses, então. A lei diz, então, vou falar de forma assim, né, leiga, mas então ela não diz com essas palavras, né, mas ela dá a entender que o rol, então, é exemplificativo, não é taxativo, né? Uma vez, então, ela diz que é uma referência básica, esse é o termo que a lei utiliza, a referência básica, né? E ela diz, então, que as operadoras, então, e seguradoras, elas deverão, é um dever, porque quando a lei bota uma faculdade, ela diz poderá. Quando a lei fala deverá, é obrigação. Não é faculdade. É determinação, é um dever. Se você não cumpre o dever, você responde pelo não cumprimento de um dever. É um dever, você tem que cumprir. Não tem opção. Tem faculdade. Perfeito. E aí ela diz, então, que ela deverá, então, autorizar esses tratamentos fora do rol da ANS, desde que, aí uma hipótese ou outra, ela traz dois incisos. Só que ele não tem, o médico, na hora que ele for prescrever esse tratamento, ele não tem que cumular. Não são essas duas hipóteses somadas. É uma ou outra, né? E aí, o que ele diz? Tanto é que aí é uma questão até mesmo assim, de português da interpretação. Porque o ou, ele é o quê? Ele é uma conjunção adverbial, né? Coordenativa alternativa. Não é o aditivo e. Isso faz toda a diferença. Bom, você falou, é uma conjunção adverbial... Isso, alternativa. Alternativa. Então é um inciso ou outro? Isso. O médico preencheu os dois na hora de prescrever esse tratamento. E aí eu vou pedir a liberdade de ler, porque para ficar bem claro, né, o inciso 1, então, prevê que exista comprovação, aí isso seria até ótimo para o senhor, porque o senhor vai me ajudar. Exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Então o médico vai ter que pegar e comprovar esse inciso 1. Se por acaso ele não conseguir enquadrar no inciso 1, aí ele pode tentar enquadrar então no inciso 2, porque é uma alternância, né, alternativa. Aí o inciso 2 diz, ou então existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS. Ou, aí tem outro ou isso, então, praticamente são três hipóteses, né? Porque o inciso 2 reúne duas. Ou exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologia em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Aí, eu não sei quantidade, gama de tratamento que isso vai poder abranger. Não, o que a gente usa, na verdade, agora falando na área da saúde, para poder indicar um tratamento, né, no caso, por exemplo, exemplificando a questão da tua tia, que ela usou um imunoterápico, né, foi uma droga cara, o que a gente basicamente usa são estudos científicos, né? Estudos fase 3 com drogas, sendo aplicadas a duas populações escolhidas aleatoriamente, com a mesma doença, né? Uma vai receber a droga, o outro placebo. Tem várias formas de você desenhar esse estudo, né? Esses estudos, eles evidenciam uma superioridade daquela determinada droga. Então, uma das coisas que a gente usa de embasamento é um estudo científico, né, que foi publicado em alguma revista reconhecida, tudo mais. E existem outros tipos de estudo que mostram, na verdade, um grau de evidência maior do benefício daquele tratamento. Que seria, por exemplo, uma revisão sistemática com meta-análise, que é quando você pega diversos artigos sobre aquele mesmo tema e você, além de selecionar os que melhor avaliam aquele tema, você, através da metodologia do Prisma, você consegue diferenciar eles e fazer estatísticas mostrando um grupo maior de pessoas sendo tratadas com aquele remédio ou aquela metodologia cirúrgica, quer que seja, que vão se beneficiar daquilo ali.
Então você tem níveis de evidência diferentes com os estudos, né? E você consegue através dele usar essa comprovação. Isso é uma forma da gente conseguir comprovar, entendeu? E eu acredito que eu não sou oncologista clínico, eu não costumo prescrever, né, quimioterápicos ou imunoterápicos, mas essa é uma das formas que a gente pode utilizar para poder fazer isso aí. Junto do laudo, né, dizendo a necessidade de uso daquela droga, a gente pode anexar um estudo científico que comprove que aquela droga é eficaz e até o momento é a que mais está sendo usada para tratar aquilo ali. Sim. Com certeza. Não é difícil conseguir isso aí. Não é. Por isso que é um papel do especialista. Exatamente. E que jamais o Poder Judiciário vai se miscuir, porque o Poder Judiciário não é técnico. Ele é técnico nas leis, nas normas, mas ele não é técnico na medicina. Não tem como. Ele não tem como contestar um médico. Isso é o normal, né? Perfeitamente. E assim, uma coisa que é super assim, também interessante, né, deixar bem claro, que esse rol da ANS, esses rols da ANS são compostos por anexos, enfim, eles não se restringem só a tratamentos oncológicos, não. São inúmeros tipos de tratamento, mas a gente acaba vendo muito um reflexo na jurisprudência com tratamento oncológico, porque me parece, né, o senhor pode até me corrigir se eu estiver errado, mas me parece que é a área onde os medicamentos são mais caros e que, de uma certa forma, de repente, pode ter uma maior resistência das operadoras de plano de saúde em fornecerem. Porque realmente, no caso específico, né, que foi da minha tia, a gente chegou a ver na internet esse valor do remédio, era 48 mil na promoção. Uma caixa de 30 comprimidos, sendo que ela vai ter que usar em regra, né, inicialmente, acredito que tomara que ela só fique em um ano, mas em um ano. São medicações que são novas, né, e também tem aquela lei da oferta e da procura no mercado, né, você imagina, só tem um laboratório que produz uma quantidade pequena, então vai ser uma fortuna, né, existe essa questão também, né, então isso encarece muito o produto. É um produto muito específico que você não tem um uso assim, tão em larga escala assim, que são pacientes específicos que vão usar, por exemplo, a tia tinha idade, tinha as doenças de base dela, não poderia fazer cirurgia, então tem outras alternativas de tratamento para pacientes que têm um perfil mais tranquilo, vamos botar assim, né? Mais jovens, né? Com peso controlado, tudo mais. Uhum. Perfeito. Esse foi o Conversa com o Especialista com a doutora Paloma Taide. Esclareceu inúmeras dúvidas que eu tinha a respeito dessa regulamentação, né, dos planos de saúde, foi maravilhoso. Muito obrigado por ter cedido o seu tempo, por ter vindo aqui gravar essa entrevista. E eu queria pedir que você deixasse uma mensagem final para todas essas pessoas que não têm entendimento dos seus próprios direitos, né, dentro desse consumo na área da saúde. O que você poderia dizer para ela? Enfim, uma orientação, né, meio generalista. Antes dela deixar o recado final, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo telefone para contato, rede social, site, tudo que for de acesso. Se você for uma pessoa que está passando por essa dificuldade, né, você pode procurar profissionais como a doutora Paloma, que vão poder com certeza te ajudar nos esclarecimentos a respeito dessa questão da regulamentação, né, da seguradora de saúde, enfim, desse consumo na área da saúde, ok? Então fica à vontade para deixar seu recado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Bem, eu que agradeço, né, assim, para mim foi uma honra, um privilégio estar aqui com o senhor, né, com o doutor hoje. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade, porque além, né, de eu entender que é de suma importância as pessoas terem conhecimento do direito delas, eu me sinto realmente, assim, lisonjeada de poder estar passando isso para as pessoas e me sinto, assim, com uma função social muito grande. Eu acho que se a gente puder desenvolver a nossa profissão, usar os nossos conhecimentos, nosso tempo de estudo, para tentar, de uma certa forma, levar conforto, levar qualidade de vida para as pessoas, eu acho que isso que é o de mais importante, né, na nossa função, no desenvolver das nossas atividades profissionais. Então, essa oportunidade de eu estar aqui hoje, podendo levar essas informações, né, para as pessoas que precisam, de eu estar aqui hoje, podendo conscientizar essas pessoas dos seus direitos e de uma certa forma contribuindo para que essas pessoas tenham um pouco mais de saúde e qualidade de vida, realmente para mim é uma honra e assim um privilégio. Muito obrigada e não deixem nunca de correr atrás do direito de vocês, óbvio, né, com toda boa fé, com toda lisura. Sempre tentem buscar, se por acaso forem pessoas com uma necessidade econômica, com uma autossuficiência econômica, a gente tem a Defensoria Pública, que é uma instituição excelente, maravilhosa, com profissionais maravilhosos que podem ajudá-los, em especial, em todas as áreas, mas também em especial nessa área da saúde.
não deixam nunca de tentar ir em busca desses direitos, né? Sempre em prol dessa qualidade de vida, dessa saúde, né? de uma sobrevida. É isso, muito obrigada.